inteligente. Oi, Lia, tudo bem? Hoje vim contar um pouco sobre a minha história. A gente pensa que nunca vai passar por uma situação como amante, mas acaba passando. Bom, eu havia me separado do meu marido. Fui eu que decidi colocar um ponto final no meu casamento. E me vi sem dinheiro, sem expectativas. Estava enfrentando uma fase difícil, sem dinheiro e sem me valorizar. Foi aí que o conheci. Ele trabalhava em uma empresa ótima, bom homem e de porte fino, conservador e galanteador. Entrei na empresa para fazer o meu cadastro, já que eu decidi abrir a minha. Ele, assim que me viu, se encantou. Eu, toda boba e inocente, nem me toquei o que estava acontecendo. Não me toquei, pois ele tinha idade para ser o meu pai. Eu com 19 aninhos e ele com 52. Mas sabe aqueles velhos malhados, cabelos grisalhos e que não aparenta ter a idade que tem? Mas até então para mim era algo totalmente surreal. Após eu fechar os demais contratos, estávamos eu e uma amiga, por ela já ter os seus 40 anos, imaginei que todo aquele atendimento bem sucedido e todas as facilidades no contrato eram por conta dela, e eu associei à idade. Ela tem problema com a idade, né? Já vimos aqui. A gente, quando é nova, não nota as coisas. Após sairmos, conversamos quão bacana foi o atendimento e que ele facilitou os acessos para a minha empresa. Ela já me alertou, o foco foi você. Ele te viu e decidiu ajudar. Bonita desse jeito, né? Eu estava normal, uma roupa comum, sem chamar toda a atenção. Poderia imaginar que alguém me olharia aquele dia? Achei um absurdo o que ela me falou e continuei a minha vida, sem sequer me imaginava ficar com um velho. Imagine a vergonha. Mas homem de 50 anos não é velho, não. Para mim, velho é 80, né? 75... 70, né? Mas 52. Vamos lá. Passaram uns dias e ele me adicionou no WhatsApp. Me passou algumas instruções sobre o contrato. Esse tipo de contrato eu já havia fechado outras vezes. O atendimento e dedicação não foi de forma como ele estava fazendo. Os dias passavam e ele continuava arrumando outros assuntos sobre o contrato, motivos para eu voltar para a empresa, seja uma assinatura ou qualquer outra coisa. Bom, vou pular as partes aqui porque não precisa explicar sobre o trabalho dela. Até que certo dia ele apareceu no meu comércio. Mas pasmem, que para o susto dele, eu não estava lá. Quem estava era minha amiga. Ele me ligou avisando que estava procurando lugar e ficou decepcionado quando descobriu que eu não estava. Com as idas e vindas para as assinaturas dos contratos, mensagens no WhatsApp. Ele demonstrou interesse por mim e disse o quanto havia me achado linda e tão nova para uma determinação em uma empresa. Conforme eu fui frequentando a empresa dele, fui me encantando. Ele era tão elegante, conhecia coisas novas, falava sobre tudo, era fluente em inglês e francês, e eu fui conhecendo um mundo que não fazia ideia que existia. Ele tocava minha mão, olhava nos meus olhos, me prendia horas e horas e eu fui me encantando. Achava um absurdo pela nossa diferença de idade, mas quando estava com ele, isso não importava. Aceitei o convite para um almoço, porque homem casado só almoça, nunca janta com amante. Tomei coragem e perguntei se ele era solteiro e, para minha surpresa, casado. Já estávamos nisso há 3 meses, nos víamos todos os dias, falávamos sobre a empresa e eu estava apaixonada. Me perguntava como alguém podia fazer isso com a esposa, que ele estava sendo sacana. Eu deveria ter perguntado mais cedo, mas tive medo da resposta. Almoçamos, eu me afastei, mas ele continuava vindo atrás de mim. Não havíamos dado sequer um beijo, e ele não parava. Eu o bloqueava, ele me procurava por outro número. Eu tentava negociar meus contratos com outra pessoa, mas ele limitava o meu contrato somente para ele. Ele era o cargo mais importante da empresa. Eu estava apaixonada e presa. E claro, não tiro o meu corpo fora, pois eu também queria. Ele começou com toda a ladainha de homem casado, dizendo que não amava a esposa, que estava com ela por obrigação, e me contou toda a história triste da vida dele. E eu cedi aos encantos. Eu estava apaixonada e, claro, acreditei que ele se separaria. Alexandre era atencioso, cuidava de mim, estava presente em todos os horários, mas sempre voltava para ela.
Eu me deixei envolver totalmente. Já estava apaixonada e fiquei ali na cadeirinha, esperando ele se separar. Me levava em restaurantes caros e sempre que eu queria comprar uma roupa, eu dizia, vou comprar para sair com você. Ele aparecia com a roupa no dia seguinte. Isso quando não mandar. Ô, Vini! Isso quando não mandava entregar em casa. Ele sabia todos os meus dados, CPF, conta bancária, até cada medida do meu corpo para fazer uma roupa. Ele sabia tudo sobre mim. Era o meu porto seguro em tudo, sabia de tudo. Eu, na época, tontinha, bicho do mato, não sabia nem pagar uma conta. Comecei a fazer testes com ele. Queria saber se ele gostava mesmo de mim, ou se essa conversa sobre se separar era apenas conversa. Ele disse que me daria um celular. Eu escolhi o mais caro. Um notebook, eu escolhi o mais caro. Certa vez liguei dizendo que estava saindo leite dos meus seios e que eu estava grávida. Tudo mentira. Ele ficou feliz. Depositou um dinheiro para eu começar a fazer o enxoval e procurar um apartamento. Ficamos juntos durante um ano. Foi exatamente um ano que eu o esperei. Ele nada de se separar. Neste um ano, eu fui aquela amante chata que queria os presentes nos finais de semana, nos jantares à noite. Muitas vezes ele fazia isso por mim. Passava até às vezes 3 semanas comigo. Lógico, dizia a ela que estava viajando a trabalho, mas eu não estava satisfeita. Eu o queria para mim. E ele dizendo que eu tinha que esperar. Para me satisfazer, quando ele não podia ir, pagava viagens para mim e alguma amiga. Com o tempo fui assistindo eles dois discutirem, por celular, por vídeo. Eu tinha acesso ao celular dele e vi as mensagens que ele dizia a ela, inclusive que não a amava mais. Tudo estava certo, havíamos encontrado uma casa, juntado às nossas empresas, o local era tudo perfeito, mas ela fez exames e estava com câncer. Eu, mimada, birrenta, não acreditei. Ele chorou ao desfazer o contrato da casa. Entrou em depressão e ficou ao lado dela. Depois descobri que ela realmente estava doente e que os filhos passavam boa parte com ela no hospital. Eu dizia não acreditar nele e estava em casa. Ligava o celular e me deixava escutar as conversas. Quando eu não acreditava, ele ligava escondido por vídeo. Eu o deixei muitas vezes, não era apenas o dinheiro. Eu o queria, eu o amava. Até que eu cansei de esperar e comecei a ser esperta e usufruir do que ele podia me dar. Hoje tenho 26 anos, tenho mais de uma empresa, vida estabilizada financeiramente e ele me ajudou muito. Fiz viagens às custas dele, tenho o celular do ano, carro do ano e minha empresa tem o dinheiro dele. E eu? Eu apenas terminei com ele. Após um ano, sendo amante, cansei de me envolver sentimentalmente e receber migalhas. Eu virei o jogo, afinal eu sou a novinha bonitinha, que ele é apaixonado e não tem coragem de assumir. Continuei sendo carinhosa com ele, mas me limitei, não teria mais beijo, sexo, eu estava cansada. Ele respeitou, ele só queria ficar ao meu lado, dizia que essa alegria que eu tinha, que ele precisava, então... Ele, respeitando os meus limites, poderia continuar frequentando a minha empresa e minha casa. E eu não cedia a ser amante dele novamente. Mesmo assim, ele continuou investindo em mim financeiramente e fazendo todas as minhas vontades. Sabe aquela menina que não sabia pagar uma conta? Até hoje eu não sei, porque era ele quem pagava todas as minhas contas. Eu não tirava R$1 sequer do meu bolso. Por último, ele pagou cirurgias plásticas para mim, silicone, lipo, e eu conheci um rapaz. Comecei a sair com ele e decidi que era a hora do Alexandre sair da minha vida. Ele chorou horrores, mas nunca contou para ninguém que ele havia me dado tudo o que eu tinha, que ele foi quem havia me construído, que o carro do ano foi ele quem pagou à vista. Eu andava com o cartão dele, o limite era R$30.000. Acredito que não tive mais coisas porque eu não queria ser abusada. Hoje agradeço muito por tudo o que ele fez. E mesmo após eu namorar outro rapaz, ele me procura até hoje. Gente, não tem como não dar risada numa situação dessa, sabe por quê? Bom, vocês podem até me xingar aqui, porque, assim, gente, o cara tem que se ferrar mesmo. O cara tem que se lascar. Então, assim, o cara tem que se lascar. E eu falo pra vocês, dá tempo. O cara não fez no limite do tempo. Tem que cair fora. Ainda aqui que ela foi esperta. Fora que tem amantes aí que o cara não paga nem a água.
Nada, quem paga são elas, na verdade. Ainda os caras pedem dinheiro emprestados e elas choram horrores e sofrem feito uns cachorros, sabe? Eu acho que tem que se ferrar. Homem desse jeito tem que se lascar mesmo. E mulher que realmente quer ter alguma coisa, que sabe o que quer, se o cara, ela dizia que gostava dele, mas se o cara não tomou uma decisão no tempo exato, na verdade, né, fazia apenas 3 meses que eles estavam juntos. Depois ela falou, se em 1 ano você não se separar, eu vou te largar. Nesse 1 ano ela tirou proveito de tudo. Eu sou a favor, que pelo menos assim não foi tão burra e tão trouxa. O trouxão foi ele. E cara, desse jeito tem que se lascar mesmo, porque a esposa estava lá doente e ele estava lá com o amante. Então não tenho dó, pra mim tem que se ferrar mesmo. E pra quem é inteligente, usa do que o cara tem para oferecer, porque se for para ser amante só para levar título, pelo amor de Deus, tem que ter algum benefício. Pode me xingar, dar dislike, não tô nem aí, gente, é o que eu penso. Se for para ser amante só para receber o título e ficar sofrendo por causa de pé de chinelo aí, para mim não tem valor nenhum. Agora que pelo menos saiu com alguma coisa, não saiu tão assim no zero, saiu com alguma coisa e o cara ainda corre atrás dela, porque não tem coragem de se separar e também a esposa está lá em uma situação muito difícil, tá bom? Eu quero muito que vocês deixem aqui abaixo os seus comentários, deixem o seu like aqui, eu quero que vocês digam o que vocês acham dessa situação, o que vocês acham da reação dela, o que vocês acham sobre ele, sobre tudo, e me mandem suas histórias, o e-mail está aqui na descrição do vídeo. E eu espero você também lá no meu outro canal, Satisfação Lia Ferreira, que eu vou dar continuidade aos episódios lá do casamento com prazer, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.